pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História e de Introdução à Legislação Trabalhista. E hoje nós vamos para mais uma aula de LT para as turmas do nono ano, a galerinha do nono ano aí que está se preparando para entrar no ensino médio. Então daqui a um pouquinho mais de tempo, está todo mundo entrando no ensino médio, mas antes disso, vamos aprender com a gente aqui do Educa Recife. Então hoje nós vamos dar continuidade ao que a temática que nós professores aqui do Educa Recife estamos desenvolvendo com vocês sobre legislação trabalhista. E para a nossa aula de hoje eu conto com a ajuda dela, a Elaine aqui no cantinho. Faz teu nome, tchauzinho, Elaine. Elaine, nossa intérprete de Libras, que nos ajuda, né, para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Não somente ela, mas toda a equipe de intérpretes. E conto também com a ajuda dele, o nosso colega, o Sapiense, a sapiência em pessoa, né? É o sapiente, né? O professor Armando Pérez. E aí, professor, tudo bom? Vamos embora. E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui fazendo essa parceria com o meu amigo e companheiro Luciano. Vamos embora que essa aula tá massa, hein? Vamos embora. Lembrando, como a gente sempre diz, como é que eu posso assistir às aulas do Educa Recife, professor? Ao vivo pela TV Nova, no turno da manhã. Essa aula, depois de transmitida ao vivo, ela vai ser reprisada no turno da tarde, também pela TV Nova. O pessoal da produção, a equipe ali, ó, mega competente, depois da aula gravada aqui ao vivo, ela vai para o canal do Educa Recife no YouTube. E se você ainda não fez, tá aí, ó, se abestalhando, ainda não fez, certo? Se liga, faz o download do aplicativo do Educa Recife. A galerinha da produção já jogou aqui no canto, ó, o QR Code, aponta o celular para o QR Code, vai direcionar você para a loja de aplicativo específica do seu aparelho, seja Android ou iOS. Faz o download, instala o aplicativo, se comunica aí com a direção da sua escola que vão lhe dar um login e senha e você vai poder acompanhar as aulas pelo aplicativo do Educa Recife. E o melhor, professor, com a internet financiada. Opa, aí sim. Não vai consumir do plano de dados, né, da sua operadora. Então, dito isso, feita toda essa introdução, vamos aqui discutir hoje um pouco sobre a legislação trabalhista. Você sabe o que é a legislação trabalhista aqui no Brasil? Já ouviu falar sobre a legislação trabalhista? Sabe a respeito de que ela determina, né, as normas, as regras, né? Quais são as regras e normas que a legislação trabalhista ela determina? O nome já é sugestivo, né? Então a gente vai tentar entender um pouco, né, da legislação trabalhista, partindo aí da história das lutas dos trabalhadores. Então observa aí no material que a gente preparou. No início do século XX, os nossos trabalhadores e trabalhadoras não possuíam qualquer direito trabalhista. As relações de trabalho eram marcadas pela extrema exploração. Então o que é que a gente tem? Toda essa legislação do trabalho, ela vai ser constituída ao longo do tempo, né, ao longo da nossa história aqui no Brasil, a partir de lutas. Foram muitos embates entre a classe trabalhadora, né, e a classe, né, dos empresários, né, dos donos das indústrias, das fábricas, para que a gente pudesse ter o desenho e a estrutura da legislação trabalhista que hoje a gente possui. E detalhe que essa legislação ela foi aprovada, mas ao longo do tempo ela vai sofrendo alterações. Vocês devem lembrar, e se não lembram, vão entender agora. Recentemente foi aprovada, né, uma reforma na legislação trabalhista brasileira. Então muitas coisas, inclusive, que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje, elas foram até alteradas a partir, né, da aprovação dessa reforma. Mas o que a gente observa é o seguinte: em linhas gerais, o que é que a gente tem, né? Entre o início do século XX, né, e a conquista da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, em 1943,
o movimento operário se articulou e se fortaleceu, promovendo melhores condições de trabalho. O que a gente observa é o seguinte, século XIX, a gente vai ter, né, lá na Europa, um último momento ali onde algumas das nações, né, assim, mais influentes à época, né, na Europa, elas vão se industrializar. A gente, com a Revolução Industrial que começa a partir do século XVIII, a gente tem lá Inglaterra, Bélgica, França, porém no século XIX a gente vai ter industrialização de países, né, como a Itália, a Alemanha, né? A gente vai ter industrialização da Rússia, aqui na América dos Estados Unidos e lá no Oriente, né, do Japão. Então essas nações industrializadas, elas entram de vez, né, naquilo que a gente chamaria de mercado capitalista, né, industrializado. Então, elas começam, né, a reorganizar as suas estruturas produtivas e o resultado dessa reorganização das estruturas produtivas, né, e da consolidação daquilo que a gente chama hoje de modo de produção capitalista, o resultado será também o embate entre essas classes, né, que detinham os chamados instrumentos e meios de produção com os trabalhadores e trabalhadoras. Por quê? Na medida, por exemplo, em que essas indústrias elas vão colocando mais máquinas, né, para fazer trabalhos que antes eram produzidos, né, eram realizados por homens e mulheres. Então, exemplo, a indústria de tecido, né, que é quando na Inglaterra começa a Revolução Industrial, a primeira indústria que vai se desenvolver é a de tecido. Então você tinha lá uma máquina de tear, né, uma máquina de fiar. A máquina de fiar ela produzia a partir do algodão os fios, né, de algodão, e o tear mecânico, né, usado ali pelos trabalhadores, produzia, né, pegava aquele fio, juntava ali e produzia o tecido. Então aquilo era feito, né, aquele trabalho ele era feito manualmente, né, um tear mecânico é um tear manual. Então o camarada colocava a linha, ele ia movimentando as peças para trançar ali os fios. Com o passar do tempo, desenvolveram a chamada máquina de fiar e a máquina de tear. Então aquilo ali vai ser colocado como uma máquina, né, ali um processo mais industrial propriamente dito. E se agora, né, com uma máquina, né, se antes você precisava, digamos, de 10 trabalhadores, né, para produzir ali aquele tecido, com uma máquina, né, você limitaria aquilo ali a uma pessoa que iria operar aquela máquina. O que é que vai acontecer com os outros 9? Olho da rua. Então o pessoal passa a ser ali, ó, se torna desempregado. Então uma das primeiras revoltas que vai acontecer nesse processo é porque o pessoal está sendo trocado pelas máquinas. Então, na Inglaterra, por exemplo, apareceu um movimento chamado de ludismo. Ludismo porque um dos seus idealizadores era um camarada chamado Ned Ludd. Então, o que é que ele dizia? Não, se as máquinas estão tirando o trabalho da gente, o que é que a gente tem que fazer? Destruir as máquinas, porque sem máquina eles vão precisar do nosso trabalho. Então, muitos desses seguidores aí do Ned Ludd, eles começavam a invadir as fábricas e destruir, né, as máquinas. Então, vejam, embates, né, começaram a ocorrer. Quando a gente tem o processo de industrialização no Brasil, que inclusive, né, professor, o processo de industrialização no Brasil é conhecido como um processo de industrialização tardia, né? Que ele vai começar quase 2 séculos depois da Revolução Industrial, que vai acontecer lá na Inglaterra, não é verdade? Perfeito. E aí tem uma coisa muito interessante para a gente fazer uma associação com geografia, que é, por exemplo, esse período de industrialização que as nações tiveram, determina, por exemplo, o papel geopolítico deles na economia mundial. A gente tem aí um destaque da China, né, que foi um processo muito vertiginoso de industrialização, né? Em 1950 a gente tinha 80% da população da China no campo, não é? E o Brasil, assim como outros países que hoje são considerados emergentes, né, a China, por questões sociais, ainda é considerada emergente, tem isso em comum. Então é como eu sempre digo a vocês, em geografia não precisa decorar nada.
é só a gente entender a lógica. Então, os países que são considerados emergentes, naturalmente tiveram a industrialização considerada tardia. Né? Isso reflete, por exemplo, na sociedade, nos cargos de trabalho, e por aí vai, pesquisa. Valeu, E Luciano. nesse sentido, aproveitando essa questão que o professor Armando trouxe, se a gente para comparar, por exemplo, o Brasil com a China, né? Brasil também considerado país emergente, né? O Brasil ocupou já o status, né, de sexta economia do mundo, né? O país ficava em sexto lugar em termos de economia, né? Isso a partir, né, dos números do Produto Interno Bruto e outros indicadores. A gente observa hoje, né, que se a gente leva em consideração o salário mínimo que o trabalhador ele recebe hoje, se você faz uma divisão aí, né, do salário mínimo pelo número de dias trabalhados, estava fazendo inclusive esse cálculo ontem, né, conversando com uma colega. A hora de trabalho, né, de um brasileiro que recebe salário mínimo, ela está em torno de R$ 6,50. Então veja, a China hoje, considerado país emergente como o Brasil, a hora de trabalho lá na China já é maior, certo? O valor pago a um trabalhador por hora na China já é maior do que o valor que a gente recebe aqui no Brasil, né, para trabalhadores, né, que ganham salário mínimo. Então, levando em consideração outras questões, por exemplo, a relação de câmbio, né, que se calcula, né, tudo se calcula, né, em termos de economia, hoje baseado ainda no dólar. Então, o dólar, né, no Brasil está na casa de R$ 5,00, 5 alguma coisa, entre R$ 4,80 e R$ 5,20. Se você leva em consideração esses R$ 6,50, o trabalhador brasileiro está recebendo um pouco mais do que $1 por hora trabalhada, né? Então, é um valor ainda muito baixo, né? Um valor que necessita, né, de um upgrade aí, né, professor, para que a gente tenha, né, uma equiparação do Brasil com outros países emergentes, né, como a China. Então, vejam, o que é que a gente tem? A gente falou aqui, ó, em CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, né, que vai ser aprovada aí em 1943. Então, nesse sentido, a gente já tem a pergunta aí do nosso mascote, o Fofozinho. Professor, o que é CLT mesmo, né? A gente já citou aqui, ó, Consolidação das Leis Trabalhistas, mas vamos tentar entender, porque o objetivo da nossa aula hoje é exatamente estudar a importância da legislação trabalhista e a necessidade que a gente, enquanto brasileira, a gente tem de conhecê-la, né? Principalmente vocês que estão prestes a entrar no ensino médio. E quando entrarem no ensino médio, vocês já poderão ter as suas primeiras relações aí com o mercado de trabalho, a partir de estágios, né? A partir de programas como a gente já trabalhou aqui, do Jovem Aprendiz. Então é importante que a gente conheça, né, pelo menos o mínimo, né, ou o básico, né, da CLT, né? Então vejam, a gente tem um desafio para propor aí para vocês. Vocês vão registrar isso e vão enviar para a gente depois pelo chat, né? Caso vocês consigam, né, envia para a gente pelo chat, que mesmo que a gente não responda na hora, a gente acessa essas perguntas, né, a posteriori e responde para vocês. Ou podem responder também mais na frente, quando a aula for para o YouTube. Então, você conhece algum dos seus direitos trabalhistas, né? Então, se você conhece, você vai escrever no chat ou num comentário depois lá no portal do Educa Recife no YouTube. A gente vai resgatar isso depois. Fica aí um desafio. Mas vejam, quando a gente fala de CLT, uma primeira questão que a gente tem que apresentar para vocês é exatamente a carteira de trabalho. Tá aí a imagem para vocês da carteira de trabalho e na realidade a CTPS, né, a Carteira de Trabalho e Previdência Social. É um documento que registra a vida profissional do trabalhador e garante, né, os seus direitos trabalhistas. Então, por exemplo, você entrou em um contrato de trabalho aí com uma empresa X, aí vai ser registrado ali o dia que você começou a trabalhar, mas na frente, se você pedir demissão ou for demitida, né, desse emprego, vai registrar também, a empresa ela vai registrar o dia que você saiu da empresa. Então fica lá o seu histórico, registrado aí na sua carteira de trabalho,
certo? Vão registrar na sua carteira de trabalho, o empregador ele vai registrar a data da sua admissão, vai registrar os dias que você teve de férias, vai registrar a questão, né, se você teve ou não aumento de salário, se você precisou tirar uma licença, né, por algum motivo, e vai registrar a data da sua demissão. Por que é que isso é importante? Porque vai contar o seu tempo de trabalho e esse tempo de trabalho ele vai ser somado, né, para que quando você completa aí, os 30, 35 anos, a depender do trabalho que você possui, você pode, né, encerrar a sua vida ali, né, no campo, né, da produção, né, do trabalho e se aposentar. Então, na carteira de trabalho vai estar registrado aí todo o seu histórico de trabalhador, trabalhadora, né, no setor, certo, do mercado de trabalho, né, mais formal, propriamente dito. Porque se você, de repente, né, presta um concurso público, né, você vai entrar naquela instituição, né, do estado, do município, né, ou federal, e a forma como vai ser registrada, né, a sua caminhada de trabalho vai ser um pouco diferente, não vai entrar aí na carteira de trabalho, porque ela entra mais para a questão do mercado, né, formal no sentido da iniciativa privada, ok? Então vejam só, carteira de trabalho está aí, pessoal, carteira de trabalho, pessoal. Fizemos aí a apresentação, ok? Devidamente apresentados. Então veja, vamos para um outro ponto, questão do direito, né, e a política social. Então as leis trabalhistas elas se inserem no campo das políticas sociais, que visam garantir a proteção social da população no mundo do trabalho. Aí o nosso fofozinho está perguntando, mas como assim, professor? Lembram que a gente falou no início da aula que durante um bom tempo, né, os trabalhadores eles eram submetidos a questões de exploração. Como? A gente falou, mas não disse como. Então, esse é o momento da gente esclarecer isso. Durante os primeiros momentos, antes da aprovação da CLT, então, existiam trabalhadores que chegavam a ter mais de 12, 14 horas de trabalho diária, né? Crianças, mulheres, né? Eram submetidos, né, a trabalhos, né, bem insalubres. Por exemplo, a gente falou da Inglaterra. Na Inglaterra existiam fábricas onde a casa, né, de acionamento, né, das máquinas, o setor de acionamento das máquinas ficava cravado lá na parede, né, espaço pequeno, e o que é que eles faziam? Colocavam as crianças para se esgueirar por ali, para ligar, certo, a chave que ia energizar ali as máquinas. O que é que acontecia? Muitas dessas crianças terminavam levando um choque, morrendo eletrocutadas. Outra coisa, locais onde se trabalhava, por exemplo, com peças de ferro, de aço. Está lá o pessoal produzindo as peças, né? Quem já teve a oportunidade de ver uma tornearia mecânica, né, ou uma fábrica, né, que trabalha com peças de aço, na medida que que vão cortando, vai caindo ali, ó, malhas, né? Ali raspas, né? Que são as malhas, né, de ferro no chão. As crianças trabalhavam descalças, pisavam naquilo ali, se cortavam e muitas morriam de tétano, né? Então, nesse sentido, não havia proteção, uma legislação, né, um código de leis que protegesse o trabalhador, a trabalhadora nessas questões. Então, a aprovação da CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, né, você vai ter ali um conjunto, né, de leis que regem, né, as relações produtivas, as relações de trabalho. Então, quando a gente tem a aprovação disso a partir do governo de Getúlio Vargas, isso foi um avanço muito grande, porque agora você podia, por exemplo, pressionar os donos de indústrias, né, os empregadores, né, para oferecerem o mínimo de condições necessárias, né? Vejam, a lei vem no sentido de que o empregador ele forneça o mínimo, né, necessário ali para que um trabalhador ele possa trabalhar em segurança. Luciano, eu posso dar um exemplo bem interessante sobre o que a gente viveu agora. Por exemplo, os entregadores de aplicativo, eles
não são empregados formais, né, dos aplicativos, né? Até porque o aplicativo ele não é uma empresa de entrega, ele é uma empresa, ele vai interligar as pessoas. E aí o que é que acontece? Nesse período de pandemia, eles inicialmente não se sentiam obrigados a fornecer material para os entregadores. Tá entendendo? Tipo máscara, álcool gel, teste de Covid. Então veja, quando estava todo mundo em casa, as pessoas estavam entregando comida e a empresa ela não se sentiu responsável, né, de fornecer o mínimo para que essas pessoas continuassem fazendo esse trabalho. E aí o que é que acontece? Houveram mobilizações, organizações. Então, isso que o Luciano acabou de dizer, que aconteceu lá no século XVIII, né, na Revolução Industrial, pela nova forma de trabalho que a gente tem através de aplicativo, novas relações de trabalho, também se desenvolve agora, né? Por quê? Porque como é uma nova forma de trabalho, ainda não se tem, né, um debate sobre as questões que implicam nela. Consegue compreender? Então, é algo muito interessante que tem a ver com o dia a dia de vocês, né? Será que alguém aí conhece, alguém tem um primo, um irmão que faz entrega por aplicativo? Então, vamos ficar ligadinho nisso aí também, tá? Exatamente, né? Porque o que é que se coloca, né? E a gente vai ter uma aula para trabalhar essa questão, né? Que a gente chama de uberização da economia. Já me certo? Convidei. Uberização da economia. Estamos juntos, professor. Uberização da economia, que é exatamente essas novas formas, né, de trabalho. Então, você tem um aplicativo, você se cadastra, né, para ser um entregador, para ser um motorista de aplicativo. Então, a sua relação é direta, você com o cliente, certo? Então, tem o aplicativo ali que vai fazer o contato entre vocês. Nesse sentido, por brechas, né, legais, porque ainda não existe uma legislação que dê maior proteção, né? A gente teve uma reforma agora há pouco e incluiu alguns trabalhadores, né, informais, aí, alguns trabalhadores de aplicativo, mas ainda existe um debate, né, para que essa legislação ela venha a ser melhorada. Então, porque, por exemplo, você está lá, certo? A gente falou aqui, ó, até entrando nessa questão. As leis trabalhistas, elas visam criar políticas sociais para garantir a segurança do trabalhador no seu trabalho. Aí o cara, ele tem lá um carro, ele está desempregado, ele se coloca ali, se cadastra em um aplicativo para poder ser motorista de aplicativo. Então ele está lá, surge até outras expressões, como por exemplo, o cara que está fazendo isso, trabalhando para si mesmo, ele é um empreendedor. E essa ideia de empreendedorismo, às vezes, ela termina sendo nociva, porque ela traz por trás dela, né, toda uma relação de exploração, no seguinte sentido: você está lidando direto ali, o carro é seu, a vida é sua, certo? Você pega ali o passageiro, você vai levar ele para um determinado local. Mas se acontecer um acidente, né, no meio do caminho, quem é que vai lhe ajudar, né, a tirar ali o prejuízo daquele acidente? Como você não tem um contrato formal, e para isso é interessante vocês resgatarem uma aula que a gente deu aqui, né, e que está no YouTube, né, sobre trabalho formal e informal, para saber a diferença disso daí. Se acontece um acidente, você está ali, o seu vínculo com o aplicativo é somente no sentido de que ele indica um passageiro e você vai lá buscar, depois presta serviço, ele recebe um valor e repassa parte daquele valor para você. Então, nesse sentido, né, se acontece um acidente, o responsável por consertar o carro, ou se você no acidente se machucar, por exemplo, ferir o seu braço, a sua perna, o tempo que você tiver em recuperação, a empresa, né, lá do aplicativo, ela não vai custear o seu serviço de saúde, então tudo fica sob sua responsabilidade. Então, isso termina sendo, às vezes, uma nova forma de exploração, que a gente não vai dar muito spoiler aqui, porque a gente vai trabalhar mais na frente esse tema de forma mais específica, ok? Mas a lei trabalhista, ela vem nesse sentido, proteger o trabalhador, né? Então, elas têm regras claras nas relações de trabalho, impedindo também a maior exploração do trabalhador. Veja, eu citei o caso das crianças, né, nas primeiras indústrias, né? Mas e o caso das mulheres? As mulheres também trabalhavam, né, sem nenhuma proteção, e muitas vezes essas mulheres, elas sofriam inclusive violência, né, da parte dos trabalhadores homens.
Algumas dessas mulheres eram violentadas, eram até estupradas, né, nessas primeiras, né, indústrias. E quando você tem a aprovação de um código de leis para proteger o trabalhador, ele vai legislar sobre todas essas questões, dizendo ali bem claramente quais são os direitos e deveres dos trabalhadores e os direitos e deveres dos empregadores, ok? Então, outra questão, alguns direitos, né? Uma luta muito antiga dos trabalhadores foi o estabelecimento de uma jornada de trabalho estipulada por lei. Veja, falei para vocês também, aí ó, o nosso fofozinho pergunta, por que, professor? Qual é a jornada de trabalho atual? Isso vai depender, mas antigamente, antes da aprovação das leis, o trabalhador ele ia para o trabalho, tinha um horário de chegada, mas muitas vezes ele não tinha um horário de saída. Então, eu trabalhava 8, 10, 12, 14, e em alguns locais até 18 horas de trabalho. Não tinha, por exemplo, o descanso semanal remunerado, que é você trabalha de segunda a sexta e fica em casa sábado e domingo para descansar. E aquilo ali conta como se fosse uma jornada de trabalho sua. É necessário você recuperar, né, a sua saúde, né, descansar para revigorar a sua força, né? Dar uma arejada na mente para poder voltar na segunda-feira e trabalhar mais tranquilo, mais tranquila, né? Porém, isso, em linhas gerais, a gente está falando aí de uma relação onde a gente teria um contrato formal de um trabalhador com uma empresa que ele tem um expediente ali semanal, certo? Um expediente de segunda a sexta ou de segunda a sábado, a depender, né, do trabalho, mas existem profissões onde o trabalhador ele trabalha com uma jornada diferenciada. Por exemplo, policial. Policial ele trabalha por plantão. Então ele pode trabalhar um plantão de 12 horas seguidas por 24 horas de descanso. Ou pode trabalhar 24 horas por 48 horas de descanso. Enfermeiro também, enfermeira, o médico, a médica, isso vai depender da profissão, né, que você exerce. Mas no início não existia essa jornada de trabalho. Então os trabalhadores eles tiveram que se mobilizar e lutar bastante, inclusive muita gente morreu nesses processos de luta, né? Porque a luta ela gerava atrito, né? E o atrito gerava uma confusão ali entre trabalhadores e empregadores, né? Então nesse sentido, o que é que vai acontecer? Depois de muita luta, se estabeleceu, né? Em alguns locais se estabeleceu uma jornada de 8 horas diárias, né? Em outros locais você tem até 10 horas diárias. Mas aqui, via de regra, os nossos trabalhadores, né, do setor privado, eles trabalham 8 horas diárias ou um total de 44 horas semanais, certo? Então, o que é que vai garantir isso daí, né? Você tem um intervalo também para o seu horário do almoço, certo? E em alguns locais de 2 horas, outros de 1 hora. Então, eu quando comecei a trabalhar, eu trabalhava, né, com manutenção de ar-condicionado, né? Fiz um curso técnico, né, na escola técnica, né, federal, e trabalhava com manutenção de ar-condicionado. Então, por uma prestadora de serviço que prestava serviço para o Tribunal do Trabalho. Então, a gente era funcionário da prestadora e prestava serviço para o tribunal. E eu vou encerrar a aula com esse exemplo, né? Então, nesse sentido, o que é que acontecia? A gente trabalhava todo dia, de 7 da manhã às 5 da tarde, tendo 2 horas de almoço. Quando chegava na sexta-feira, perdão, 1 hora de almoço. Quando chegava na sexta-feira, a gente tinha 2 horas de almoço, porque era para bater exatamente na contabilidade as 44 horas de trabalho, né, semanal que estavam previstas em lei. Então, nesse sentido, uma das maiores vitórias, né, do trabalhador, da trabalhadora, nesse momento de luta, foi a questão da fixação aí de uma jornada de trabalho. Vamos continuar discutindo essas questões a partir da próxima aula. Mas eu quero dar um exemplo que hoje, nesse sentido, em alguns locais do mundo já existe até uma questão de possibilidade de flexibilização dessa jornada de trabalho. Países, né, do norte da Europa, por exemplo, estão começando a aplicar uma jornada de trabalho não mais de 5 dias da semana, mas de 4 dias, né, da semana, né? Estão reduzindo, né, com
o argumento de que aquilo ali poderia, né, dar a possibilidade de empregar mais pessoas, né, que estão fora do mercado de trabalho e melhorar a saúde, não somente física, mas mental dos trabalhadores e trabalhadoras. Vamos continuar discutindo sobre isso na próxima aula. Por hoje a gente encerra. Agradeço a Elaine. Valeu, professor Armando. Opa, valeu, nono ano. A gente tamo junto aí, hein? Aula de geografia. Até mais. Um abraço. Valeu, Luciano. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.